que alegria recebê-los aqui em mais um Clipping Eletrônico. E eu começo já com uma pergunta. Você sabia que o câncer de mama também pode atingir os homens? Pois é, hoje nós vamos saber detalhes sobre prevenção, como identificar e também sobre o tratamento dessa doença que é mais comum nas mulheres, no caso câncer de mama, né? Para falar desse assunto, recebemos aqui o Dr. Elgi Werneck Araújo Júnior, médico oncologista. Seja bem-vindo, Dr. Werneck, tudo bem? Obrigado, tudo bem. Também conosco a Maria da Glória Jimenez, ela é psico-oncologista da Clínica de Oncologia Médica. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Doutora, eu vou começar com a seguinte pergunta. O câncer é uma doença da alma? Olha, os psicólogos nos anos 40, nos anos 50, especularam muito se era uma doença da alma, né? E qual era a diferença entre alma, entre questões espirituais e questões emocionais? E, na verdade, o que a gente hoje chegou a alguma conclusão, algum consenso na área, é que realmente precisam vários fatores para acontecer um câncer, para um câncer se desenvolver. E as questões emocionais, né, as questões de uma dor profunda, que é o que nos anos 40 se entendia como dor da alma, sem dúvida ela é um dos fatores que pode contribuir. Pode contribuir tanto para iniciar um câncer, como é mais importante ainda no momento em que a pessoa precisa lutar durante os tratamentos. Quer dizer, a parte emocional, seja ela profunda, seja ela por questões mais simples, ela é realmente muito importante, tanto na etiologia, quer dizer, no diagnóstico, quanto no tratamento. Doutor Werneck, explica para nós, o câncer é hereditário? Na verdade, eu acho importante a gente citar um pouco a diferença entre o que é um câncer genético e hereditário. Isso é importante a gente saber. De uma forma geral, todas as neoplasias, todos os cânceres, eles têm uma origem genética. O que é isso? Eles partem de uma mutação genética em algum dos genes da célula, e esse gene ele pode ter sido modificado antes do nascimento, que a gente chama que seria aquela mutação que já vem hereditária, já herdado da mãe ou do pai, na verdade, e que a gente pode, na verdade, ter esse gene já mutado de uma forma hereditária, e isso já vai contribuir para que a formação seja bem precoce com um câncer, e aí a gente classificar isso como câncer hereditário. De uma forma geral, quando essa mutação genética ela acontece durante a vida do paciente, é o que a gente chama de mutação genética, responde por alguma coisa em torno de 90% dos casos de neoplasia. Isso não é uma doença hereditária, é uma doença genética. Então não tem muita relação com hereditariedade. Então sempre lembrar que todos os cânceres têm um fundo genético, mas a grande minoria deles são hereditários. Uma mulher que em sua família, porque geralmente a gente vai ao ginecologista, né? E é o primeiro contato que a gente tem dessa pergunta. Certo. Você faz o autoexame e, claro, o médico responsável faz o exame em sua paciente. Quer dizer, duas perguntas. O quanto o autoexame detecta, né? Em que momento ele detecta a doença? Na verdade, a questão do autoexame, ela foi durante muitos anos estimulada para que a gente consiga aumentar a possibilidade de uma detecção precoce, e a gente sabe que detecções precoces, de uma forma geral, estão relacionadas a melhores prognósticos e maiores chances de cura. Estudos mais recentes americanos não mostraram, de uma forma geral, uma mudança importante na sobrevida das pacientes submetidas ao autoexame. Porém, de uma forma geral, o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, ainda estimula o autoexame nas pacientes do sexo feminino. De uma forma geral, o autoexame ele tem um papel, na verdade, de tentar fazer um diagnóstico mais precoce e a gente conseguir oferecer um tratamento menos mórbido, menos radical e aumentar a chance dessa paciente ficar curada dessa doença. Mas aí eu detectei, certo. Significa, eu fico imaginando o raciocínio de leiga. Eu estou fazendo o autoexame, detectei o nódulo, ponto. Esse nódulo eu já consigo perceber, não significa que ele já está um pouquinho avançado? Na verdade, a orientação médica é de que qualquer alteração no exame clínico, você deve procurar o seu médico assistente para que ele possa realmente te esclarecer as dúvidas e esclarecer realmente o que está acontecendo naquele quadro. Vale lembrar que a grande maioria das nodulações de mama, elas são nodulações benignas, a grande maioria
são os fibroadenomas e não são neoplasias malignas. Mas quem vai poder ter esse diagnóstico com precisão, com certeza, através dos exames laboratoriais, é o seu médico assistente. Muito bem, lembrando que a palpação é feita dessa forma, você coloca a mão para trás e aí você vai palpando a sua mama, né? Exato. E pressionando mesmo para ver se encontra alguma alteração. Esse nódulo dói? Já já o Dr. Werneck nos responde, porque agora eu vou para a nossa psico, né? Oncologista que está aqui e que trabalha como todo esse paciente. Descobri que estou com câncer. O seu trabalho começa daí? Começa daí, né? Na verdade, para qualquer mulher ter um diagnóstico de câncer de mama é um choque, de imediato tem um choque, né? É uma surpresa. É uma sentença de morte. É uma sentença de morte. Porque todo mundo pensa em morte, né? Sem dúvida. Traz uma apreensão muito grande. O que vai acontecer comigo agora? Eu vou conseguir me ver operada? Eu vou perder a mama? É a primeira pergunta. Ser mutilada? Vou ser mutilada? Como é que eu vou ficar como mulher? Como eu vou me sentir, né? Sexualmente, emocionalmente? Eu tenho condições emocionais de aguentar lidar com esse diagnóstico e enfrentar um tratamento? Né? Então, a mulher fica muito vulnerável, fica muito insegura frente a essa ansiedade do tratamento, inclusive, e o choque com a notícia, em termos de não saber o quanto ela pode contar com a sua própria força interna. Eu vou aguentar? Eu consigo superar isso? Essas são as principais questões iniciais. O nódulo dói? Uma vez que eu o identifique? De uma forma geral, os nódulos iniciais, eles não doem. De uma forma geral, os nódulos tumorais não costumam doer. Vale lembrar que dependendo do estágio em que você pega esse nódulo, nódulos maiores, nódulos com infiltração de estruturas nobres próximas, nódulos com acometimento de auréola ou de pele, ele pode provocar uma dor, mas de uma forma geral, nódulos iniciais localizados, eles não tendem a doer, eles são indolores. Que coisa impressionante. Com homens, como a gente disse há pouco, também é possível acontecer o câncer de mama, em uma proporção que diríamos de... Existe. Na verdade, as neoplasias, os cânceres de mama hoje representam menos de 2% da população masculina, de uma forma que a gente atribui ao sexo feminino, de uma forma geral, o principal fator de risco para o câncer de mama. E aí, como você lida com o paciente feminino e o masculino? A abordagem é diferente? Você me descreveu há pouco a reação da mulher e do homem. Do homem, primeiro, ele fica muito surpreso. Porque segundo, é pouco difundido. Sim. É pouco difundido. Também tem que fazer outro exame? Na verdade, não, uma vez, ele não é precorizado, não é orientado, porque a incidência é muito baixa. A incidência é muito baixa do câncer de mama no homem. Um detalhe que existe em relação ao câncer de mama é que muitas das vezes, devido a tecido glandular mamário ser muito menor no homem, muitas das vezes quando ele é notado, ele já é notado num estadio mais avançado, porque muitas das vezes ele cresce e quando você nota, ele já acometeu, ele já aparece para você com acometimento de pele, por exemplo. Eu, pelo sim, pelo não, diria a todos os homens para fazer outro exame. Não, 29. Vamos combinar, né? Essa preconização, na verdade, ela não existe. As organizações que determinam esse screening, esse rastreio, essas indicações de autoexame, elas não incluem o sexo masculino nesse exame de autoprevenção. 29 é carinhosamente como a gente trata aqui o nosso câmera que está aqui junto conosco. O povo vai pensar que eu sou louca também. Mas vamos lá. E como é que esse homem recebe a notícia? Olha, como eu estava falando anteriormente, ele realmente fica muito surpreso. Primeiro que ele achava que câncer de mama só era coisa de mulher. Então começa daí. Como é que eu, sendo homem, desenvolvi um câncer de mama? O que aconteceu comigo? Né? Então existe toda uma surpresa e toda uma insegurança. Em alguns casos, a gente encontrou até um pouco de vergonha. Olha. Como é que eu tenho um câncer de mama? Como se fosse uma doença feminina. Isso é coisa de mulher? Como é que eu tive? O que os outros vão pensar? Né? Então a gente vai trabalhar em primeiro lugar quando se apresenta essa situação, mas sempre a questão do medo da morte, os recursos pessoais, os apoios familiares que ele pode ter, as informações que ele tem acerca dos tratamentos, que hoje eles estão muito avançados. É possível, né, doutor Elgin? Falar em cura? Sim. Sim, é possível. Ou em controle? Não, em cura. Em cura. Em cura. E nós temos a nossa experiência, né, na clínica de oncologia médica, que nós temos conseguido realmente ajudar muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres.
Qual a principal novidade no tratamento do câncer? Já o senhor me responde, mas antes eu quero convidar vocês, porque para muita gente essa é uma grande novidade. O tratamento de quimioterapia em grávidas. Vamos acompanhar aí na matéria da minha querida Luciana Camargo. Simone tem 39 anos, é ginecologista e mora no Canadá desde 2005. Ela descobriu que estava com câncer de mama pouco antes de engravidar de sua segunda filha. Os médicos canadenses estavam irredutíveis. Para eles, a única solução seria o aborto. Inconformada, ela decidiu procurar ajuda no Brasil e ligou para o Dr. Valdemir Rezende, ex-diretor do Hospital das Clínicas, que indicou o Instituto do Câncer, uma referência nacional. E ele, com uma voz tão mansa, ele me respondeu: não, no seu caso a gente tem sim um tratamento para oferecer. E começou a falar da quimioterapia, as drogas que seriam evitadas. Nessa época eu estava com 13 semanas, então com 15 semanas era o tempo de eu chegar aqui no Brasil e com 15 semanas começar o tratamento. Eu cheguei, esperei apenas 4 ou 5 dias para começar, então assim foi tudo perfeito, né? Eu vejo as mãos de Deus de uma forma muito nítida. Ao menos em câncer de mama não tem nenhuma evidência que você tratar, que você prejudique o feto ou que você prejudique a paciente. Dá para fazer as duas coisas. Com as esperanças renovadas, Simone iniciou o tratamento de quimioterapia depois de 3 meses de gestação. Antes disso, o feto corria risco de má formação. As sessões vão terminar 3 semanas antes do bebê nascer. Simone acaba de entrar no 5º mês de gravidez e está muito feliz com os resultados obtidos até agora. Antes de 20 semanas, para qualquer intercorrência, você ainda fala em abortamento. Após 20 semanas já é trabalho de parto prematuro, se alguma coisa põe em risco a gestação, porque existe a possibilidade de vitalidade do feto se por acaso ele vir a nascer. Então, assim, a gente está na trajetória, a gente está no caminho, me sinto muito feliz por isso. A situação da Simone exemplifica muito bem uma pesquisa divulgada recentemente pela revista britânica The Lancet, especializada em medicina. O estudo com 68 grávidas que tiveram câncer mostra que os bebês expostos à quimioterapia durante a gestação se desenvolvem tão bem quanto os que não tiveram contato com o tratamento na barriga da mãe. Eles foram examinados logo após o parto e periodicamente até os 18 anos de idade. A gente vai ter que continuar seguindo essas pessoas quando chegarem na idade avançada, por exemplo, aos 50, 60 anos, quando o nosso risco de ter problemas cardiovasculares aumenta. Será que essa quimioterapia não causa nenhum risco realmente? Radioterapia e tratamento hormonal podem causar danos ao feto, mas são alternativas após o parto. Em nenhum caso, inclusive na quimioterapia, a futura mamãe pode amamentar. O Dr. Max Mano lembra que muitas mulheres, por conta do mercado de trabalho, estão adiando a gestação. Quanto mais velha, maior o risco de câncer. E que muitos casos poderiam ter sido evitados se houvesse maior atenção aos sintomas da doença. O risco de câncer de mama, ele ainda é pequeno, mas ele começa a subir já a partir dos 35 anos. Isso aumenta um pouquinho depois dos 40 e aumenta muito depois dos 50 anos. A mensagem é para as pacientes, se elas acharem que existe um nódulo suspeito, insistir que o médico investigue a fundo, né? Mas também para os médicos que fazem o pré-natal, de saber que isso não é uma situação rara, que a gente tem visto um pouco mais do que antes, porque as mulheres estão tendo os filhos cada vez mais tarde. Então, ficar atento, queixas especialmente de nódulo na mama, de inchaço na mama com aspecto vermelho, que não resolve com tratamento normal, tudo isso merece uma investigação. Simone já foi diagnosticada. Tudo o que ela quer agora é continuar o tratamento e garantir a saúde dela e da filhinha. A mamãe sonha com a hora de ter Melissa nos braços. Eu não tenho dúvidas nenhuma que Deus mandou essa criança para me dar toda a força, toda a força. E é interessante que fisicamente eu não consigo ver detalhes nela, mas eu sinto ela inteira. O fato de nós duas estarmos vivendo num momento que se pensa em morte, uma doença incurável, e eu ter a vida dela dentro de mim é muito, muito significativo para mim, extremamente. Boa hora para ela, né? Você vê que emocionalmente, doutor Werneck, a gente viu a doutora Maria da Glória, a gente assistiu aí que a mulher fica quebrada, né?
Olha, é um momento muito especial, né? Ter um câncer durante a gravidez, fazer quimioterapia, mas a questão é